Prezados irmãos, estamos aqui com mais um estudo bíblico na Escola Bíblica Dominical. E hoje é a lição de número 9 da nossa revista que estamos estudando. E o título desta lição hoje é Edificai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. E o texto básico, texto bíblico que a gente usa, que a gente estuda, está em Efésios 4, de 7 a 16. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, de 7 a 16. Vamos então a essa leitura. Diz assim: mas a cada um de vós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também, que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus. Que glória, né? Que bênção, que glória. Para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Aí nós estamos vendo os dons que o Senhor distribuiu para a igreja, para o crescimento da igreja. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Santos, como todos sabem, são os crentes, são os cristãos. Não é santo aqui naquele sentido hoje popular, né, que a gente já conhece o santo. Não. O santo aqui são os cristãos. Aperfeiçoamento dos santos, dos cristãos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é a medida, né? A medida, a estatura, a medida é Cristo. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A lição de hoje vai falar sobre isso, o crescimento, a edificação, né? Todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Como nós já vimos pela leitura do texto, falando em crescimento, edificação, nós já entendemos, já deu para ter uma noção do que é o estudo de hoje. Lição de número 9, edificai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Ou seja, não é para somente a gente se edificar. Edificar aqui, nós vamos ver então, o que significa? Que significa crescimento, que significa construção, edificação, né? Isso é edificar, é construir. Edificar é construir, é crescer. Em Cristo nós devemos crescer, todos nós
devemos crescer em Cristo. E o versículo-chave, que é o texto áureo, que a gente chama de texto áureo, portanto, console uns aos outros e edifique-se mutuamente. Olha só a palavra aqui, mutuamente, que nós já temos visto em outros estudos. Quer dizer, mutuamente significa para lá e para cá. Eu para você e você para mim. Edifique-se mutuamente uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo reconhecia que isso já estava sendo feito por eles. Mas Paulo está falando que era para continuar. Nós devemos continuar neste crescimento. Prezados irmãos, o estudo de hoje é muito extenso. É muito extenso. E nós vamos ter que fazer aqui uma espécie de resumo, né? As partes, resumindo as partes para podermos chegar até o fim, que nós não dispomos, claro, muito tempo. Para ficar dentro do tempo, nós vamos fazer uma espécie de resumo. Nesse estudo, nós devemos saber e entender que edificar significa construir. Edificai-vos uns aos outros, ou seja, construam uns aos outros. Sentir também aqui, sentir, desejar, ser instrumento de edificação no corpo de Cristo. Ser instrumento. Quer dizer, nós devemos sentir e desejar ser instrumento de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para ajudar os outros a crescerem. Crescer na fé e no conhecimento do Senhor, conforme nós lemos aqui. Mas, como sempre na nossa lição, aqui o plano, né? O objetivo é não somente saber, sentir, mas também agir, porque senão só fica no conhecimento, mas não agem, não resolvem, né? Nós precisamos agir, identificar o que pode e deve ser fazer na construção da Igreja de Cristo, né? Identificar o que pode e deve fazer na construção da Igreja de Cristo. Esse deve ser aqui o objetivo nosso nessa lição, entender isso. Nós sabemos que para construir uma casa, o que se faz? Faz uma planta, um engenheiro, ou quando não tem engenheiro, que é o normal, né? Construindo com engenheiro, mas antigamente o mestre de obra mesmo fazia a sua planta ali, o seu rascunho, né? Mas tem que ter alguma coisa assim. Hoje não, hoje tem que ter a planta, registrar na prefeitura, um engenheiro assinar, tem que ser através do CREA, né? E tudo isso. Pegar o alvará, isso nas cidades. Mas antigamente era só o mestre de obras, ele fazia. Mas é preciso ter isso, é preciso ter a planta, é preciso meter as medidas, preparar o terreno, ter a medida, ver as condições topográficas, de repente tem que passar tem que passar lá a planadeira, né? A patrola, aquela patrola, né? Aqueles que faz aquele aplanamento do terreno. Aí pronto, está na hora de construir. A edificação da igreja deve ser mútua. Nós já temos falado muito disso aqui. Cada um cuidando do outro e o outro cuidando também da gente. Codependente, ou seja, o objetivo desses estudos aqui, irmãos, uns aos outros, é nesse sentido, é no sentido duplo, né? Mútuo, codependente necessária. Codependente é assim, a gente depende do outro e o outro depende da gente. Para uma igreja que ama o Senhor Jesus e deseja crescer rumo à maturidade, é imprescindível que os dons espirituais estejam em pleno exercício entre os membros. Nós vimos ali aqueles dons que o apóstolo Paulo fala que o Senhor distribuiu. Mas lá no capítulo 12 de 1 Coríntios,
o apóstolo Paulo fala em outros 9 dons ali. E esses dons devem estar em exercício nos membros da igreja. Infelizmente não estão. Infelizmente não estão. A igreja ela precisa dos dons. Os dons foram dados para o crescimento da igreja. Crescimento espiritual. Não estou falando crescimento numérico, não. Falando no crescimento espiritual. Aliás, o objetivo dessa lição não é falar em crescimento numérico, que é falado muito hoje, né? Se fala muito hoje em crescimento numérico. Mas nós estamos falando aqui no sentido espiritual. 2 chaves nos ajudarão a abrir o entendimento para a importância da expressão edifique-se mutuamente, edificai-vos uns aos outros. 2 chaves. Primeira chave, quebrantamento e submissão. Se a pessoa não se quebranta diante de Deus, primeiro lugar diante de Deus, e depois também não está disposta a ser usada por Deus na realização do ministério da igreja e também se submeter à liderança da igreja, essa pessoa não pode fazer muita coisa. Primeiro está ter quebrantamento diante de Deus, mas também ter, depois da submissão à vontade de Deus, ter também submissão à liderança, né? Deus pôs a liderança na igreja para orientar. Então, a segunda chave, a primeira chave para essa edificação é quebrantamento e submissão. Depois, a oração e sensibilidade espiritual. Ora, sabemos que é muito importante a oração e também a sensibilidade espiritual. Para que os membros da igreja sejam edificados reciprocamente, olha só aonde que nós estamos. Pelo menos 3 problemas precisam ser solucionados. 3 problemas para que os crentes, né, possam ser edificados. 3 problemas. Vamos ver quais são esses problemas? Primeiro, a indisposição. Depois o individualismo e depois a desconfiança. A indisposição na igreja. É possível que o crente fique indisposto de trabalhar na igreja? O autor da lição cita os cristãos primitivos, para os quais o autor da epístola aos Hebreus escreveu. Segundo o autor, eles estavam desanimados, indispostos, em certo sentido, estavam indispostos para o crescimento espiritual. Existe sim essa questão da indisposição, né? Agora, o que fazer? Se o crente está indisposto, ele não está animado, vamos dizer assim, a trabalhar na igreja, a desenvolver os seus dons, a desenvolver a sua parte como membro do corpo de Cristo. A lição apresenta uma solução. A primeira, a igreja tem de ir até eles. Aí mostra lá que em Atos 2,42, eles perseveravam nas orações de casa em casa, partindo o pão. Então, a igreja tem de ir até eles. Como? Através do pastor, através de um diácono, através de um líder de célula, de grupo, de pequeno grupo, né? Mas tem que ir atrás dessa pessoa. Porque se deixar, ela já está desanimada, está indisposta, ela vai continuar indisposta. Mas a igreja tem que ir até onde está a pessoa. Existe um ditado que às vezes eu não consigo dizer muito certo como que ele mas é mais ou menos assim: se a montanha, né, se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. Então, é mais ou menos isso. Essa pessoa deve ser visitada, né? Deve-se levar a palavra de Deus para ele, né? Mostrar que
que ele precisa se animar, se está disposto, quem sabe está precisando lá de uma injeção de ânimo, né? Uma injeção de ânimo, orar com essa pessoa, enfim, pode estar passando por problemas, enfim, meio desanimado, meio decepcionado com algumas coisas na igreja. Isso existe. Como existe? E a igreja indo até lá, vai tentar solucionar. A segunda coisa, eu estou falando da indisposição, né? O crente que está com indisposição na igreja. Que a segunda coisa é a igreja tem que permitir que ele venha a ela. Como? Bom, quem sabe tem alguma dificuldade, está tendo alguma dificuldade para essa pessoa vir à igreja. Não sei se isso é possível, mas de repente pode ser a pessoa está com uma certa tem algum conflito lá na igreja, né, com alguém, enfim, e aí a pessoa não está querendo vir na igreja, né? Ou tem alguma reclamação, vamos dizer assim. Então, a igreja tem que permitir que ela venha, procurando resolver isso que está se interpondo entre a igreja e essa pessoa. Vamos ver aqui uma aplicação. A igreja tem o papel de ensinar e fortalecer os cristãos que estão indispostos para que cada um deles seja servo de Deus na edificação dos outros. É um trabalho da igreja para essa pessoa que está indisposta e ela tem que achar a solução. A igreja ora, a igreja pede direção a Deus, o pastor, né, a liderança, peça oração a Deus para resolver esse problema. Se tem alguém que está indisposto na igreja, indisposto, vai lá, dá uma injeção de ânimo nessa pessoa, né? Agora vamos ver um outro problema que precisa ser solucionado, né? Que ela está impedindo a edificação das pessoas na igreja. O individualismo na igreja. O diabo existe e tem procurado de todas as formas derrotar e destruir os filhos de Deus. Sem dúvida. Isso aí está lá em 2 Timóteo 2,26, né? Mas muitas vezes estamos sendo afetados pelo nosso próprio coração enganoso. Jeremias 17:9 fala disso, coração enganoso. E pelo mundo em que vivemos, por desconhecermos suas artimanhas do diabo. Né? Uma das grandes maneiras que o diabo tem ensinado é que se pode viver só, independente, sem se envolver. É mentira. Então aí, como aqui a lição chama para esse aspecto, que muitas pessoas estão achando que não precisa de igreja mais, que pode ser crente em casa, pode viver sem igreja, mas isso não é verdade. Mas vamos ver aqui o que pode, desculpe aí, irmãos, aí a gente continua aí com o tempo seco, né? Mas quais as causas possa haver para essa individualidade na igreja? As pessoas sendo individuais, procurando viver separadas, não quer se ajuntar, não quer ter comunhão. O que será? Pode ter muitas causas, né? Muitas causas. Mas pode ter discórdias dentro da igreja. Discórdia, sim. Isso é muito comum e é muito comum acontecer discórdia. Como acontece discórdias dentro da igreja? Então, nós precisamos trabalhar para que discórdias sejam amenizadas. Onde tem duas pessoas
existe a possibilidade de ter discórdias, porque elas não vão, cada uma são individualidades, pensam diferente, cada pessoa é única, pensa diferente. Então, pode discordar? Pode, mas essa discórdia não pode atrapalhar a obra, não pode atrapalhar o reino de Deus. Ou seja, eu não posso ser mais importante do que o reino de Deus. Isso é individualidade. Quando eu quero satisfazer o meu querer, eu sou mais importante? Não. Mais importante é o reino de Deus. Outra coisa que eu acabei de falar, que é o choque de personalidade. O individualismo pode ser por isso também. Choque de personalidade. Um é mais idealista, o outro é mais pragmático. Um é direto e sincero, enquanto o outro é cheio de trato e cautela, né? Todas essas coisas aí. Isso que eu acabei, já falei também anteriormente. Cada pessoa é única e tem o seu temperamento, tem a sua maneira de ser, tem a sua maneira de ver. O mundo tem a sua visão de mundo. Então, isso não pode atrapalhar o crescimento do reino de Deus. A pessoa deve saber não impor, ninguém impor, mas chegar a um acordo. Deve, nessa questão de choque de personalidade, é o caso de casamento, é o caso do esposo e a esposa, dentro de casa, se eles quiserem impor cada um a sua vontade, não vai para lugar nenhum, não vive mais. O casamento não tem futuro, assim também na igreja. Se nós quisermos impor a nossa vontade, nós não vamos ajudar no reino de Deus e na igreja. Porque, como vimos lá atrás, lembra da submissão? Nós temos que ser quebrantamento, devemos ser quebrantados. A outra coisa, tratamento injusto. Pode ser que a pessoa tenha tido um tratamento injusto na igreja, porque a igreja, ela é uma sociedade de pessoas, de gente, de irmãos que ainda não são perfeitos. Nós estamos buscando o crescimento, a edificação, como lemos lá em Efésios, é para a plenitude de Cristo, varão perfeito. Mas isso nós estamos ainda trabalhando no caminho. Então é possível que a pessoa tenha passado por algum tratamento injusto e ela passa a ser individualista. Né? A outra coisa é competição entre membros da igreja. Pode ser inconscientemente, pelo reconhecimento de nosso esforço, competimos inconscientemente pelo reconhecimento dos nossos esforços. Todo mundo quer ser reconhecido, mas as pessoas que são maduras espiritualmente, elas vão saber tratar bem essa questão de competição entre os membros da igreja, né? Ela tem que ser madura espiritual, porque isso faz parte do crescimento. Se ela cresceu um pouco mais, ela vai saber se comportar nessa situação. Agora, nós estamos falando aqui de causas, né? Causas do individualismo. Mas agora, solução. Aqui fala que devemos procurar os valores cristãos, seguir os valores cristãos, seguir o que ensina a palavra de Deus. Na vida da igreja, nossos ideais e valores são frequentemente estabelecidos pela tradição, nossa família e nossa sociedade. Consequentemente, eles geralmente são irreais e irrelevantes quando comparados aos verdadeiros valores cristãos. Ou seja, os valores cristãos são os que devem estar em primeiro lugar. Quando assim acontece, essas coisas que nós falamos aqui, competição, choque de personalidade, discórdia, isso tudo, diante dos valores cristãos, essas coisas desaparecem. Né? Agora, é bom a gente refletir aqui que a igreja é uma
A igreja, ela é um organismo e não uma organização. Olha só, a igreja tem que ser um organismo e não uma organização. Por quê? Organização é algo frio, impessoal. E organismo é algo vivo, dinâmico, em evolução constante. Então a igreja não pode ser apenas uma organização, mas ela tem que ser um organismo. Ela tem que ser viva, dinâmica. E nós devemos saber disso, né? Olhar para a igreja, comunidade, nossa comunidade, como uma instituição que seja viva. Que seja viva. Quando cada um parte dessa... quando cada parte dessa unidade, que é a igreja, opera em conjunto, ela se desenvolve em direção à mutualidade. Está lá no nosso texto áureo, né? Operar em conjunto. Operar em conjunto. Aqui na igreja não tem lugar para individualidade, para a pessoa fazer as coisas sozinhas e separado uns dos outros, não vai funcionar. Então nós estamos caminhando aqui, irmãos, para entender os problemas na edificação da igreja mutuamente, reciprocamente. E agora vamos passar para o terceiro, que é a desconfiança. Terceiro problema, a desconfiança. Olhando o nosso horário, mas ainda estamos bem, né? Estamos bem aqui no horário, temos tempo. Nesse assunto que nós vimos anteriormente, o nosso desafio hoje é restaurar o verdadeiro conceito bíblico da igreja, incorporando a vida da igreja. Todos os membros são ligados e unidos numa unidade complexa, visando a sua edificação mútua. Então, coisa assim que nós já falamos bastante anteriormente. Agora, o último ponto do nosso estudo é a desconfiança na igreja. Desconfiança. Somos chamados a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos. A Bíblia diz. Nós trabalhamos para o crescimento da igreja, né? Crescimento espiritual e físico também, mas aqui no assunto, no caso aqui, é espiritual. Crescimento é edificação. Edificai-vos uns aos outros. Crescimento espiritual. E devemos viver, que o texto cita a Bíblia Shed, um comentário da Bíblia Shed, onde esse comentário está dizendo que nós devemos viver de tal modo que o mundo veja em nós, reconheça que nós somos filhos de Deus. No entanto, temos nossas necessidades básicas. Nossas atitudes, percepções e comportamentos são meios de satisfazê-las. E uma delas é a necessidade de confiança. Porque aqui nós estamos falando quando um dos problemas, dos empecilhos, o que pode impedir o crescimento mútuo da igreja, pode ser a desconfiança. E confiança é muito necessária, em todo sentido da vida. Apesar, né,
de nós sermos crentes, nascidos de novo, servos de Deus, mas somos pessoas. E ainda temos a nossa natureza humana. Temos a nossa natureza humana. E como natureza humana, nós precisamos de confiança. Exige que tenhamos confiança. E como então solucionar o problema de confiança na igreja? É um assunto muito complexo, né? Por que dessa desconfiança? Por que dessa desconfiança? Tem algum motivo do crente desconfiar? Confiar da igreja, dos irmãos, do pastor? Teria algum motivo? Então, como seres humanos, somos tentados a reagir de acordo com a maneira com que somos tratados. Quando discriminados, discriminamos. Quando desprezados, desprezamos. E quando amados, amamos. É a reação, né? É a reação que é uma coisa natural da natureza humana, do ser animal, mas falando aqui do ser humano. A nós reagirmos de acordo com o que nós somos afetados, com o que nós recebemos, o que vem para nós. Como diz aqui, quando discriminado, discriminamos. Quando desprezados, desprezamos. Quando amamos, amamos. Isso naturalmente não é coisa de crente. Naturalmente eu estou falando de ser humano. Mas coisa de crente não é. Sabe por quê? Que a Bíblia ensina que nós devemos não pagar o mal com o mal. Mas Jesus disse que orai por os que vos perseguem, por os que fazem mal, né, contra vós. Orai por eles. Enfim, não é de crente, né? Isso aí, sem dúvida, não é de crente. Deve existir cordialidade e intimidade entre os membros da igreja? Filipenses 1, de 3 a 11, fala a esse respeito. A questão que temos de levantar aqui é: os membros possuem amor profundo e mútuo que se expressa nos seus cumprimentos afetuosos e quando estão compartilhando experiências de vida, eles têm liberdade ou se sentem constrangidos? Ou seja, confiança aqui, a lição está trazendo para esse aspecto também. Para haver confiança, é preciso haver cordialidade e intimidade entre os membros. Se essa intimidade, essa confiança, também tem os seus limites, é claro. Mas tem um nível aceitável, aquele nível que é o correto, de cordialidade, aí não tem limite, né? Mas intimidade tem. Intimidade tem. Mas é preciso que os irmãos, principalmente os irmãos novos na igreja, sintam essa questão de cordialidade e intimidade. Sintam que eles podem se abrir com os irmãos, se não com todos, mas com aqueles que têm mais intimidade, né? Isso vai ser assim mesmo. Vai ter aquela pessoa que
vamos dizer assim, a pessoa confia mais, que a pessoa tem mais intimidade. Isso é natural. No grupo da igreja, no seio da igreja, existe essa questão de as pessoas se identificam mais com aquela pessoa ali. E ela tem mais intimidade com aquela pessoa ali. E ela se abre mais com aquela pessoa ali. Então, mas ela tem que ter isso dentro da igreja. Tem que ter alguém que ela possa confiar e que ela possa se abrir. E essa pessoa que vai ser alvo tem que ser uma pessoa também espiritualmente madura para, como já temos falado em outras ocasiões, não espalhar as coisas que lhe forem contadas, reveladas, não espalhar, e também trabalhar com essa pessoa que está ali, que está compartilhando, né? É trabalhar com essa pessoa. Mas eu tenho que falar que aqui tudo é recíproco, tudo é mútuo, é recíproco. Ou seja, sempre quem pode ajudar uma pessoa pode receber ali um pedido, né? De ter que ajudar, tem ali um momento que vai ser trazido para ela um problema, mas tem outra hora que é ela que vai ter que levar para o outro, né? Que ela confia também. Isso é mútuo. Como eu digo, ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha na igreja. Não, a igreja não é lugar para quem se acha uma ilha. Na igreja não dá. A pessoa tem que saber que ela tem que ter ali uma pessoa que ela confia, que ela vai se abrir. Isso é um problema para a confiança, né? Deve existir cordialidade. Quando não existe, intimidade. Quando não existe, não tem confiança também, porque a pessoa só tem intimidade em que ela confia. A igreja deve promover a formação de fortes grupos de comunhão. Atos 4:32 e Filipenses 2, de 1 a 4. 4:32 é aquilo, né, que nós conhecemos lá, que tinha a igreja vivia em comunhão, né, partia o pão de casa em casa, nas orações. Aliás, esse é Atos 2, né? Atos 2. Mas ali no começo do livro de Atos, Atos 2, 3, 4, vai falar da igreja primitiva como ela. Até no capítulo 9, né? Aqui, tem um caso aqui no capítulo 9, também vai falar sobre isso. A igreja deve promover a formação de fortes grupos de comunhão. Isso aqui está muito em voga nos nossos dias. Até diminuiu um pouquinho. Nós temos visto que esta questão das células, dos pequenos grupos, diminuíram de intensidade. Por quê? Do jeito que o sistema é colocado, é muito impositivo o pequeno grupo, que é o sistema batista. O sistema do pequeno grupo não é tanto igual ao sistema da igreja em célula. Igreja em célula é muito impositivo. Lá na célula tem os 12, né? O sistema de 12, G12, coisa e tal assim. Mas é muito impositivo e cobra muito dos irmãos. Tem que produzir meta, tem que produzir assim, assado, e tem, enfim, porque esse sistema de igreja em célula surgiu para dar conta às megas igrejas. Que a igreja pequena passou sozinha e dava conta. Passou sozinha, a sua liderança dava conta. Mas começaram a surgir as megas igrejas com milhares e milhares de membros. Essas igrejas, pastor, não dá conta nem de 1.000, nem de 100. Quanto mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Então o sistema de célula veio porque o sistema batista era assim.
a igreja ia crescendo, ela já fundava uma congregação e fundava lá uma outra igreja. E aí já começava um outro trabalho lá. Não ficava tudo ali, tudo ali, tudo ali, tudo ali. Aumentando, igual o Mar Morto, né? Igual o Mar Morto, só recebe, só recebe, só recebe. Não, mas aí surgiu o sistema de célula para cuidar disso, que não dava conta de cuidar de milhares de membros. Então começou ali dividir a igreja em grupos pequenos, chamados de células, elegendo-se lideranças para tomar conta desses grupos, para poder dar conta do ministério. E isso é muito bom. É muito bom quando funciona. É excelente quando funciona. E nós estamos vendo que não está funcionando porque é meio difícil funcionar bem isso aí. Porque exige muito do líder e dos irmãos também. Surgiu isso aí, diz que para combater aquilo que muitos irmãos achavam que quem quem evangelizava e ganhava pessoas era o pastor. Nós pagamos ele para ele fazer isso. Então surgiu esse sistema para poder dizer assim, não, agora todo mundo vai ter que trabalhar e todo mundo vai ter que ganhar almas. Muito bom. É assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Mas agora eu pergunto, funciona? Funciona? Dá para funcionar? Eu estou vendo, já tenho mais de 20 anos que eu acompanho esse movimento, eu estou vendo que não funciona assim. Mas que tem que haver grupo de comunhão, tem. Tem. Não naquele sentido rígido que eu já falei aqui, mas tem que haver grupo de comunhão. É muito bom na cidade grande, principalmente. Cidade grande, onde a igreja fica longe, onde só tem uma reunião no domingo. Então é bom ter grupos nos bairros, onde os irmãos se reúnem. É muito bom isso aí. E a igreja deve treinar esses irmãos para isso. Só que eu acho que naquele sentido que eu já falei, aquela rigidez, não funciona na rigidez. Ninguém gosta de ser obrigado a nada. E nem na igreja é obrigado a nada, nem Deus obriga. Mas uma coisa que seja feita com naturalidade, com espontaneidade. As pessoas sejam convencidas a fazer pelo reino de Deus. Aí sim, é muito bom, muito bonito. Que haja em cada bairro um pequeno grupo. Ali um líder, um pequeno grupo, ajudando o pastor, ajudando a igreja, ganhando almas e discipulando pessoas ali. É muito importante, muito bonito. Desde que não seja nada rigoroso e nada engessado, nada num sistema. Sistema? Que sistema? O reino de Deus não tem sistema, não. É liberdade no espírito. Então, mas que o grupo de comunhão é preciso, irmãos. Eu aqui falei tudo isso não para combater grupo, não. Porque eu acho o grupo muito importante e necessário. E necessário. Agora, o que eu combato é a rigidez, é o engessamento, é a cobrança. Então, as pessoas ficam engessadas, escravizadas, não tem tempo de fazer mais nada para elas, nem fora, porque, tem aquele compromisso. Não, assim não. Mas quando é espontâneo, por amor, aí funciona. Confiança na igreja. O dirigente deve ter total consideração por todos os membros da igreja. Dirigentes. Na igreja todos são iguais. Todos são irmãos. Todos são iguais. Né? Jesus deu a seguinte ordem. Vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Uma das finalidades da igreja é de treinar, ensinar e fortalecer os crentes, os santos. Bem, então já concluindo aqui,
Se quisermos resgatar a confiança na igreja, temos que transformá-la no tipo de igreja que Deus quer que seja. Um lugar onde líderes e membros tenham mútua confiança. Líderes e membros tenham mútua confiança. Confiem uns nos outros. Bem, essa questão de confiança vai muito do testemunho, né? Do testemunho das pessoas, da vida das pessoas. Quando a pessoa vê que o seu líder é aquilo que ele prega, vive aquilo que ele prega, esse líder vai ter confiança. Esse líder vai ter confiança. Mas quando vê que não é, aí não tem jeito de confiar. Concluindo, meus irmãos, temos a responsabilidade de ajudar a igreja a crescer e ser e fazer o que Jesus criou para fazer. Temos de buscar com discernimento espiritual aquilo que edifica a igreja, não o que a destrói. Buscar aquilo que edifica a igreja, não o que a destrói. 1 Coríntios 10, 23. Nessa tarefa de edificar a igreja, é sempre bom lembrarmos a palavra de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Quer dizer, é o texto áureo, né? É como já estão fazendo. Agora, cada um tirar a sua conclusão. Na nobre tarefa de edificar a igreja, devemos expor sinceramente nossa verdadeira personalidade. Pontos fortes, pontos fracos. Ansiedades, ressentimentos, amor e fé. Ou seja, quando nós vamos edificar a igreja, nós vamos ser nós mesmos. Vamos ter que ser nós mesmos. Não tem jeito de edificar a igreja sendo outra pessoa daquilo que verdadeiramente ela é. Não, ela vai ter que ser o que ela é. Mas o que ela é? O que eu sou? O que você é? O que o crente é? Uma pessoa restaurada, uma pessoa nascida de novo, uma pessoa regenerada e transformada pelo poder do Espírito Santo. Isso é que nós somos. Então, nós vamos ter que demonstrar isso no crescimento, para o crescimento da igreja. Nós vamos ter que ser isso. Quem somos? Demonstrar quem somos. E quem somos? Um servo, uma serva de Deus, nascido e nascida de novo, e regenerada e transformada pelo poder de Deus. Não é mais aquele homem comum, não é mais aquela mulher comum, mas é alguém novo, alguém nascido de novo, regenerado, para a glória e honra do nosso Deus. Muito obrigado vocês terem me assistido até aqui e que Deus complete essa palavra, esse estudo no nosso coração, para a glória e honra dele. Amém e amém.